Esses dias eu estava navegando pela internet e me deparei com essa recomendação de mangá. E eu simplesmente não acreditei no que eu estava lendo. Que? E óbvio, eu fui conferir esse mangá, que infelizmente só tem um capítulo traduzido até agora. E cara, lendo ele, eu tive a certeza. Eu tinha que trazer ele aqui para o canal, para o quadro Mangás Bizarros. O porquê, vamos ver ao longo do vídeo. Porque esse é Sono Honoo no Nawa Seiheki, que traduzindo fica o nome dessa chama é a sexualidade. E bem, por onde eu posso começar? Vamos lá. Esse mangá aqui se passa no mundo cyberpunk, onde a gente tem algumas megas corporações como toda obra do gênero. Porém aqui, o seu poderio é bem diferenciado, porque simplesmente a especialidade delas são mexer com uma nova fonte de energia absurda que surgiu naquele mundo. Uma fonte natural vinda dos sentimentos humanos, que é a energia SEXUAL. Como? Você só junta todas as letras porque eu não quero falar isso pra o YouTube não me ferrar. E por causa disso eu vou me referir a elas como energia S. O que aconteceu é que nesse mundo ele passou por uma nova revolução industrial, aonde ao invés de descobrirem carvão, descobriram essa energia. Era possível extrair ela através de um implante neural parecido com aquele de Cyberpunk, tá ligado? Que eles colocavam um chip no pescoço. Só que a gente descobre no final do mangá que o grande vilão por trás de tudo isso, do implante neural, era o Elon Musk. This is Elon Musk. Mentira, eu inventei essa última parte, mas seria do caramba se tivesse isso, né? Mas vamos lá, porque por consequência disso, as mídias mais 18 ali eram o maior produto do mundo e passaram por intensas regulamentações governamentais que levaram até mesmo alguns gêneros desses filmes de gente boa a serem proibidos por suas periculosidades, inclusive até as obras a gás. E uma delas era o NTR. Caso você não saiba, o que é NTR é simplesmente traição, tá ligado? E nesse mundo usar isso como combustível para obter energia S era um cheat code absurdo, já que o acúmulo de diversas emoções que você sente quando está lendo uma obra NTR poderia literalmente fritar o seu cérebro, mas em compensação você também conseguia uma energia absurda consumindo aquilo. E esse é basicamente o sistema de poder desse mangá. Humanos com implantes cibernéticos que eram alimentados pela energia S da própria pessoa. Mas óbvio que nem todos possuem implantes, tá ligado? Estava mais restrito a androides de mega corporações. Ciborgues, eu acho, né? Não lembro a diferença entre os dois. Mas enfim, agora eu fico me perguntando aqui, cara. Eu vou perguntar pra vocês: será que o Rio de Janeiro, nesse mundo, é a maior potência mundial? Porque o que o Rio de Janeiro é Sodoma e Gomorra moderno é brincadeira, né? Mas eu acho que eu fugi um pouco do assunto, né? Vamos agora falar sobre o plot do mangá, porque ele acompanha a história dessa ciborgue aí, que curtia para caramba NTR e adquiria as suas mídias NTRs através de um tráfico que ocorria naquele mundo. E o plot inteiro do mangá começa quando ela estava adquirindo essa obra por meios ilegais, né? E ela foi flagrada por uma policial que, meu Deus, eu já vi que eu vou ter problemas pra editar esse vídeo sem sofrer alguma espécie de desmonetização, né? Banido. Mas enfim, óbvio que a protagonista não é boba nem nada e logo fugiu, conseguindo despistar a policial quando ela invadiu a casa do nosso outro protagonista. Esse mangaka de mangás a gás, extremamente fracassado na indústria, porque ele suprimia demais os seus desejos quando estava escrevendo seu mangá. Ou seja, não tinha personalidade o suficiente para ser uma obra boa, né? Ele achou estranho aquela ciborgue do nada invadindo seu quarto, mas ele viu um broche na roupa dela e como o broche era de um anime que ele gostava, ele decidiu fazer um cafezinho e conversar com o androide. Ela então conta para o nosso protagonista que ela estava fugindo da polícia por causa do NTR e quando soube da profissão do protagonista, ela decidiu ler uma de suas obras e ela sentiu um potencial absurdo no traço dele para desenhar NTR e apresentou aquele gênero para
ele. O que me leva a pensar como carambas alguém vê potencial em uma pessoa em desenhar NTR. Mas segue o roteiro, né? Enfim, algo que eu achei engraçado nessa cena foi o jeito que ela descreveu NTR como se fosse a 8ª maravilha do mundo. Diga então, como cookie assim. Mas tudo que é alegria dura pouco, porque a policial logo chega no local e finalmente a capturou. Com o moleque sendo um covarde nesse momento e falando que nem conhecia aquela pessoa que invadiu a casa dele. Mas a policial é tão incompetente que acreditou na história dele sem perguntar mais nada. Só que ele esqueceu de pegar, cara, o mangá H que a Cyborg tinha comprado, mano. E o moleque viu aquela obra no chão e decidiu ler o NTR. E aí que tá. Ele, quando estava lendo aquilo, sentiu uma emoção muito controversa, porque ao mesmo tempo que tinha uma traição, ele tava gostando do mangá, e a gente viu por que isso frita o cérebro não só desse cara, mas o cérebro de qualquer um que lê até no mundo real. E então ele ficou fascinado e passou a madrugada inteira desenhando H de NTR. E então ele decidiu mandar para o inbox daquela Cyborg que ela havia trocado contato com eles, e mesmo com ela presa, ela conseguiu ler. Porém, ela leu um pouco tarde, porque a regulamentação desse local era bizarro, cara, porque nem chat privado era isento disso. E na hora que ele mandou um arquivo NTR pra essa mina, a polícia logo descobriu, não sei como, tá ligado? Se tem alguém que trabalha 24 horas por dia vendo as mensagens de todo mundo, ou se é alguma IA daquele mundo, provavelmente é IA, né? Aí aquela policial logo foi atrás dele e o apreendeu no meio de uma feira. Só que para sorte dele, a Cyborg conseguiu ler tempo o suficiente pra chegar lá, solar a policial só com um soco e pegou ele e fugiu. E os dois então decidiram fazer um pacto para espalharem NTR pelo mundo, já que o cara virou o maior fã de NTR. Falando assim, parece até que eles vão formar uma igreja do NTR, né? Os famosos testemunhas da traição. Sem querer ofender, claro, se bem que eu acho que um testemunho de Jeová não vai estar vendo um vídeo sobre NTR, né? E aí eu fico me perguntando, será que no futuro da obra vai ter, algum dos dois vai ser corno? Eu espero que sim. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho. Você está impossível. Mas esse foi o primeiro capítulo. Infelizmente, não tem mais nenhum traduzido nem em inglês, nem em português. Então eu fico devendo aqui pra vocês. Se vocês me perguntarem se eu recomendo ou não, cara, sinceramente, sei lá. Porque ao mesmo tempo que a ideia é um absurdo que faz você rir, tá ligado? É tipo Shimoneta, se eu fosse dizer assim, é uma espécie de Shimoneta. Quem viu Shimoneta sabe do que eu tô falando. Só tá na categoria de animes bizarros aqui do canal por causa que a ideia é realmente bizarra. Então é isso, pessoal, o que vocês acharam do anime, dessa proposta completamente insana? Curtiram o vídeo? Deixa o like então, se inscreva que eu vou indo embora. Então é isso, valeu, falou e fui!